O que Demi Lovato, Mel Gibson, Mariah Carey, Winston Churchill e Catherine Zeta-Jones têm em comum, além, claro, de serem famosas. Todas essas figuras públicas, elas falaram abertamente sobre o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é o tema dessa minha aula de hoje. O meu nome é Bruna Santos Almeida, eu sou discente do curso de Medicina na UFBA, 7º período. Esse aqui é um resuminho da minha apresentação de hoje. Eu vou falar do transtorno afetivo bipolar e ele é caracterizado principalmente pela presença de um episódio de mania. E o que é essa mania, né? O que é esse episódio de mania? Então, a mania ela vai ser caracterizada por uma elevação do humor. Esse paciente ele vai estar muito animado ou brincalhão, mas também ele pode estar muito irritadiço, né? Muito irritável, facilmente irritável. A gente vai ter também a presença do taquipsiquismo, que é essa aceleração do pensamento. O paciente ele começa a falar uma coisa, aí vem um outro pensamento, aí ele muda, e aí vem outro pensamento, um pensamento puxa o outro, não consegue mais voltar. A gente tem aí a arborização do pensamento. A mania também é caracterizada por uma autoestima inflamada. Esse paciente vai achar que ele é imbatível, que ele pode tudo. Inclusive, a gente pode ter aqui a presença, por exemplo, de um delírio de grandeza. Também é caracterizado pelo envolvimento excessivo em atividades prazerosas. Vai ter uma mudança nesse limiar da sensibilidade ao prazer. O paciente ele sente muito prazer, quer continuar fazendo aquelas atividades. Geralmente, essas atividades acabam se tornando disfuncionais, né, por esse envolvimento excessivo. Entre elas, aí, a gente vai ter, por exemplo, o abuso de substâncias, o jogo patológico, o abuso também nas compras e atividades sexuais. Esse paciente também vai ter uma intensa atividade física e mental. Aqui a gente pode trazer como característica, por exemplo, a logorreia. Ele vai falar muito, ele vai relatar que ele sente uma pressão para falar, ele não consegue parar de falar, e aí vem muitas palavras. A gente também vai ter essa necessidade de sono reduzido. Ele dorme poucas horas por dia, já é o suficiente para fazer as atividades do dia dele. O transtorno bipolar ele vai ter uma classificação, né, entre transtorno bipolar do tipo 1 transtorno bipolar do tipo 2. O transtorno bipolar, como eu falei, ele se caracteriza pela presença da mania. Então, a gente pode ter um episódio maníaco, a frequência pode ser maior também, sem a hipomania que eu vou falar daqui a pouco, sem o episódio depressivo. Então, aqui a gente chama, né, de mania pura, esse transtorno bipolar do tipo 1. Mas a gente também tem o transtorno bipolar do tipo 1 com o episódio de mania e o episódio depressivo, né? Como eu falei, as frequências podem ser alteradas, mas precisa de pelo menos um episódio maníaco. E nesse tipo aqui a gente vai ter também a presença de pelo menos um episódio depressivo. E o transtorno bipolar do tipo 2, que ele tem esse episódio depressivo e vai ter uma hipomania. O que é uma hipomania? Na verdade, uma hipomania, ela tem as mesmas características de uma mania, porém, ela não chega a ser tão intensa, ela é mais sutil, não afeta tanto a atividade do paciente, ele vai falar, não, eu estou mais ativo, eu estou mais produtivo, geralmente não necessita de hospitalização. Para a gente entender melhor, eu trouxe esse gráfico aqui. O transtorno bipolar do tipo 1, como eu falei, tem que ter o episódio maníaco. O episódio depressivo, vamos dizer assim, é opcional. A frequência pode variar. O transtorno bipolar do tipo 2 tem que ter o episódio depressivo. E o episódio hipomaníaco, que como você pode observar aqui, o humor altera, mas não ao ponto de chegar a uma mania. E entre os transtornos afetivo bipolar, a gente também tem um transtorno ciclotímico, que o paciente ele não vai apresentar um episódio depressivo, ele chega a ter uma distimia, também não chega a mania, uma hipomania, e é muito variável, né? Pode variar, por exemplo, ao longo do dia, a gente vai ver a frequência dos outros daqui a pouco, mas esse paciente ele tem uma frequência muito alterada. Em relação à epidemiologia, com a questão da prevalência do transtorno bipolar do tipo 1, a gente vai ver que o sexo ele não tem influência nenhuma, é igual a prevalência tanto em homens quanto em mulheres. Ao longo da vida, a gente vai ter essas taxas de prevalência aqui desses pacientes, mas é importante ressaltar que a ciclotimia, o transtorno bipolar tipo 2, a hipomania, às vezes são muito difíceis de diagnosticar, muitas vezes o paciente não procura atendimento médico, porque simplesmente ele acha que é dele, que é da personalidade, e não leva a uma disfunção tão grave. Em relação ainda entre o sexo, a gente vai observar que os homens eles tendem a ter mais episódios maníacos e também a ter um pior prognóstico em relação às mulheres. Já as mulheres elas têm mais episódios depressivos, tendem a ter mais do que mania.
E elas tendem a ter quadros mistos, né, que podem ter aí características de um episódio depressivo e maníaco ao mesmo tempo. E também elas ciclam mais vezes, né? Tá um episódio maníaco, aí vai ter um episódio depressivo. Vai estar no episódio depressivo, cicla logo para uma mania. Sem essa remissão, esse intervalo de remissão. Então eles tendem a ter essa ciclagem maior, elas tendem. Em relação à etiologia, a gente vai observar a grande importância da genética. Os genes eles vão explicar aí de 50% a 70% da etiologia. Foi observado que se um genitor ele possui o transtorno bipolar, os filhos eles tendem a ter de 10% a 25% de chance de apresentar um transtorno do humor. Outra grande importância é dos fatores estressantes, que são fatores que desencadeiam o episódio. Geralmente é um episódio depressivo que é desencadeado. Alguns exemplos, né, de episódios que podem trazer esse desencadeamento é a morte de um genitor na infância, a morte de um cônjuge, o desemprego e a culpa. A gente também tem sido observado, né, que não há nenhum transtorno de personalidade como preditor, transtorno bipolar tipo 1, mas que pacientes com distimia, transtorno ciclotímico, eles tendem a ter mais chances de desenvolver o transtorno bipolar do tipo 1. Em relação à etiologia ainda, a gente vai ter alguns fatores biológicos, neuroanatômicos, neurotransmissores, entre outros. É uma categoria grande que eu vou abordar a seguir. Em relação às considerações neuroanatômicas, tem sido observado, né, atualmente o grande uso da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, e elas têm indicado aí para os estudos as alterações neuroanatômicas que têm sido observadas, né? Entre elas, a gente tem a hiperintensidade anormal na região subcortical, as regiões periventriculares, os gânglios da base e o tálamo, sendo que essas hiperintensidades elas estão relacionadas a um efeito neurodegenerativo. E o que tem acontecido é que foi demonstrado que quanto mais episódios o paciente tem, mais há efeitos neurodegenerativos. Então, teve um episódio depressivo, causou um efeito neurodegenerativo, causou uma hiperintensidade. Teve um outro episódio depressivo, aí aumentou esse efeito, aumentou a hiperintensidade. Além disso, também tem sido notado que há um aumento ventricular, uma atrofia cortical e um alargamento sulcal nesses pacientes com transtorno afetivo bipolar. Nas regiões cerebrais, as que têm sido relacionadas com maior alterações no transtorno afetivo bipolar, a gente tem o córtex pré-frontal, o cingulado anterior, o hipocampo e a amígdala. Na PET, a tomografia por emissões de prótons, pósitrons, tem sido observado também que há uma diminuição desse metabolismo cerebral anterior durante esses episódios nos pacientes. E também há uma inversão da hipofrontalidade, ou seja, o paciente está em um episódio maníaco, vai ter um aumento da redução da atividade ali do hemisfério direito, e no episódio depressivo também vai ter um aumento da redução ali do hemisfério esquerdo. As outras alterações biológicas que têm sido observadas é o aumento do metabolismo da glicose, principalmente ali em episódios depressivos. Também temos a atividade dos neurotransmissores, entre eles a norepinefrina, a serotonina e a dopamina, sendo que os dois primeiros eles têm mais relação com episódios depressivos. Já a dopamina, uma redução da dopamina leva a episódios depressivos, tem relação com episódios depressivos, e um aumento da dopamina tem relações com episódios maníacos. Também há uma alteração nessa regulação hormonal desses pacientes, com o envolvimento do eixo da hipotálamo e hipófise suprarrenal, e tem sido observado que em episódios depressivos há um aumento dessa atividade desse eixo. Também pode haver alterações da cascata intracelular, geralmente é alteração aí do segundo mensageiro, que vão ter relação com esses episódios, e tem sido estudadas outras alterações biológicas que podem ter relação com o transtorno afetivo bipolar, entre eles a atividade do eixo tiroidiano, distúrbios imunológicos, entre outros. Em relação ao diagnóstico, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico do episódio maníaco e hipomaníaco aqui, segundo o DSM-5, os fatores, né, que são necessários. É importante saber que o paciente precisa apresentar ali pelo menos 3, né, ele pode ter 3 ou mais de 3 desses fatores aqui que eu vou falar um pouco. A gente pode ter a autoestima inflamada ou a grandiosidade, que eu já tinha falado anteriormente, essa redução também da necessidade de sono, um aumento da loquacidade ou pressão para continuar falando, a fuga de ideias ou a sensação de pensamentos acelerados, aí isso aqui também pode ser observado. O paciente ele fala que vem um pensamento, depois vem outro, que vai invadindo a mente dele e ele não consegue focar. A gente vai ter também essa distratibilidade, né?
esse paciente ele não consegue manter ali uma atenção focal, a qualquer coisa que acontece ao redor ele vai desviar a atenção, então é um dos fatores também. Pode haver um aumento dessa atividade dirigida a um objetivo específico, ele se envolveu com um assunto, com um tema e só fica fazendo coisas em relação àquilo, por exemplo, ou também um aumento da agitação psicomotora daquele paciente. Além desses outros 6, a gente tem o 7º fator, que é o envolvimento com atividades com potencial para consequências dolorosas. Esse paciente ele pode ter um aumento desse envolvimento, né? Talvez ele já seja uma pessoa que se envolva com esse tipo de atividade, que são atividades que pode, por exemplo, colocar em risco a vida dele, ou a risco de pessoas próximas, e ele está sempre envolvido com aquele tipo de atividade. Mas o que vai diferenciar, então, a mania da hipomania? Sendo que eu falei, né, que tem esses fatores aí em comum. Algumas das coisas que vão diferenciar, a gente vai ter aqui a duração. No caso da mania, a duração mínima ela vai ser 7 dias. Uma mania, um episódio maníaco sem ser tratado, ele pode durar até 3 meses. E também tem uma exceção aqui, que se o paciente, por exemplo, ele está em mania franca, precisou ser hospitalizado, e aí foi utilizada, né, uma medicação, aí vai cortar o efeito da mania, por exemplo, ao 3º dia, ao 4º dia, mas ele continua sendo classificado como episódio maníaco. Já o episódio hipomaníaco, ele vai ter uma duração menor, ele vai durar de 4, pode ser também mais de 4 dias, mas ele pode ser um episódio mais curto, aí, de 4 dias. Uma outra grande diferença entre a mania e a hipomania é a acentuada disfunção social ou profissional desse paciente. No caso da mania, interfere diretamente na vida, é observado, né, que aquele paciente está realmente muito alterado, geralmente precisa de hospitalização, por exemplo. Já na hipomania, não, o paciente vai falar, não, estou mais produtivo, estou mais ativo, não atrapalha diretamente o funcionamento daquele paciente. Mas também é importante observar que nenhum desses episódios, eles podem ser classificados por uma explicação de um efeito fisiológico de uma substância. Então, o paciente tomou tal medicação, tal substância, e agora está apresentando esse quadro. É uma mania? Não, porque foi desencadeado pela substância. Em relação ao diagnóstico do episódio depressivo maior, a gente vai ter aí que observar 5 ou mais de 5 fatores, os que eu vou apresentar a seguir, os 9. Então, o paciente tem que ter pelo menos 5, segundo o DSM-5. E dentro desses 5, pelo menos um deles tem que ser ou 1 ou 2. Então, o paciente tem que apresentar fator 1 ou 2 mais 4, por exemplo. E aí a gente vai ter o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, ou acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades que ele realiza. Então, é essencial um dos dois. Uma perda ou ganho significativo de peso, né, sem explicação, não está fazendo dieta, ou relata uma redução ou aumento do apetite. Esse paciente ele pode ter insônia ou hipersônia, uma agitação ou retardo psicomotor, uma fadiga ou uma perda de energia. Esses fatores também eles podem ser, não só ser relatados pelo paciente, mas pelo acompanhante. Não, o fulano de tal está dormindo demais, dorme o dia todo. Então, pode ser observado também. Esses fatores eles têm que ser na maior parte do dia, quase todos os dias. Pode ser observado sentimentos de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada, uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte, da ideação suicida. O paciente ele, teve uma tentativa de suicídio, classifica, né? E em relação já ao tratamento. O tratamento do transtorno bipolar, ele é um tratamento contínuo, então, para tratar o transtorno afetivo bipolar, é necessário um tratamento farmacológico, eu vou falar aqui à frente, né? Esse tratamento farmacológico, ele vai se dividir em 2 etapas, a etapa de remissão, que vai ser a resolução daquele episódio, então o paciente está em mania, então a remissão vai ser a resolutividade daquele episódio maníaco, e a gente vai ter também a fase de manutenção. O paciente ele está ali eutímico, né? Ele está ali no estágio, vamos dizer assim, normal daquele paciente, e para manter ele assim, evitar que venham novas crises. Então, quais são os métodos utilizados? Entre os métodos farmacológicos, a gente tem algumas classes de medicação. Entre elas, a gente vai ter o estabilizador de humor, que ele tem o objetivo de fazer o controle do processo de ciclagem. Então, evitar que aquele paciente esteja, por exemplo, em um episódio maníaco e entre em um episódio depressivo. Eles têm efeito antidepressivo e antimaníaco, nesse caso, principalmente carbonato de lítio. E ele também podem ser utilizados como estabilizador de humor, a carbamazepina e o ácido valproico.
A gente também vai ter a classe dos antidepressivos, né, vão ser utilizados nos episódios depressivos, só que é importante que seja realizada uma associação dessa classe com um estabilizador de humor, porque o antidepressivo isolado, ele vai levar a ciclagem do paciente. Então, ele está um episódio depressivo, é resolutivo, mas leva o paciente a ciclar para o episódio maníaco. Então, para evitar isso, é utilizado em associação. A outra classe também que é utilizada é os antipsicóticos. Eles vão ter efeitos antimaníacos, mas também efeitos antipsicóticos que podem, por exemplo, estar presente a psicose num episódio depressivo. E, então, como eu falei, pode ser utilizado em todos esses tipos de episódio. E entre eles, os mais utilizados são a classe dos atípicos. A gente vai ter aí os principais representantes no transtorno bipolar, como a risperidona e a amlodipina. É utilizado mais essa classe, principalmente por ter um pouco menos de efeito colateral. É importante falar do paciente sobre o retardo do resultado da terapia medicamentosa. Então, ele iniciou o tratamento hoje, o efeito medicamentoso ainda vai demorar para acontecer. A depender do paciente, da crise que ele está passando, pode ser utilizado um tranquilizante, né, como uma terapia adjuvante temporária. Então, esse paciente pode ser medicado com um benzo, por exemplo, enquanto ele aguarda o efeito da outra medicação. Então, é temporário. Outro método utilizado é a eletroconvulsoterapia, que aí ela vai ser reservada para pacientes que estejam num quadro mais refratário, né? Já foi tentado outras formas de tratamento e não foi resolutivo. Em pacientes com complicações clínicas, em gestantes e também em idosos. Em relação à fase de manutenção, então, o objetivo dela é atingir essa eutimia e ter o mínimo efeito colateral possível, né? Para evitar que esse paciente abandone o tratamento. Então, dentro da fase de manutenção, deve ser utilizado, né, métodos farmacológicos. Entre eles, a gente vai ver de novo, né, o lítio, a carbamazepina e ácido valproico, que são os estabilizadores. Podem ser utilizados isolados ou em combinação. E, como eu falei, né, a gente tem que evitar esses efeitos colaterais, eles levam à descontinuidade do tratamento, e entre eles, os principais aí, a sedação, comprometimento cognitivo, tremor, ganho de peso e erupções cutâneas. Além disso, talvez seja necessária e tem que ser observada em cada caso uma suplementação tireoidiana. Muitos pacientes, ao longo do tratamento, eles vão desenvolver uma alteração tireoidiana. Também tem sido observado que muitas pessoas já com transtorno afetivo bipolar possuem essa alteração também. E um grande aliado na fase de manutenção que a gente vai ter aí é a psicoterapia. Ela vai ajudar o paciente a entender o transtorno e buscar estratégias comportamentais que auxiliem esse paciente a aumentar, por exemplo, a adesão ao tratamento e também que permitam uma reestruturação de pensamentos disfuncionais, ajudando o paciente a ser mais resolutivo, a enfrentar melhor a crise e também a reduzir os episódios. Essas aqui são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.